Um bom dia a todos. Hoje, segunda-feira, 18 de maio de 2020, seguimos nessa empreitada, nesse projeto de buscar trazer conteúdo interessante dentro da área de conhecimento que nos é própria. É um canal variado, é um canal que possui muitos temas diferentes e hoje é o dia de tratarmos de um tema que é de suma importância. Um tema ao qual tenho me dedicado, mas não tenho me dedicado sozinho. Tenho me dedicado, ao longo dos últimos anos, a estudar e buscar compreender um pouco mais, com o apoio do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Gestão Educacional e Políticas Públicas Educacionais no GEP-UF, do qual, com muita honra e orgulho, me apresento como pesquisador membro. Além de liderar o Núcleo de Estudos em Políticas Públicas e Instâncias de Socialização da Universidade Federal Fluminense, ser pesquisador no Núcleo de Estudos Empresariais e Sociais, liderado pelo professor Marco Aurélio Sanfins, que, aliás, em breve estará conosco falando um pouco dos trabalhos que desenvolvemos nesse núcleo. Eu faço parte do NUGEP. E o NUGEP é um grupo muito potente, muito poderoso. Aliás, também quero deixar registrada aqui a minha saudação a todos os integrantes, todos os amigos que comigo percorrem já uma trajetória desde 2012. São 8 anos, desde 2013, na verdade, são 7 anos junto do NUGEP. E não poderia deixar de mandar um abraço especial para o grande amigo e excelente professor Jorge Nassim Vieira Najjar. É um irmão de batalha. Gosto de dizer que ele é como se fosse um irmão mais velho. E é uma pessoa que merece, da nossa parte, todas as nossas vibrações de carinho, amor, nesse momento tão difícil de pandemia, de isolamento físico, mas não isolamento mental, nem tampouco social. Então, que fique o abraço em todos do NUGEP, um abraço especial para o meu irmão Jorge Najjar aí. Estamos nas lutas, estamos juntos. E se tudo correr bem, quero ver você aqui batendo um papo com a gente, tá? Bom, pessoal, feita essa saudação inicial, quero fazer também um agradecimento ao público que tem comparecido e visualizado o canal. Peço que vocês curtam, compartilhem, se assim quiserem, gostarem. Coloquem o sininho para receber as notificações das novidades e sempre acompanhem a agenda do canal, que eu geralmente vou colocar nos domingos, porque assim todos podem acompanhar as colunas semanais sem maiores dificuldades. Como vocês sabem, eu sou Pablo Silva Machado Bispo dos Santos, professor da Universidade Federal Fluminense, do Departamento de Sociedade, Educação e Conhecimento, e também ligado ao programa de pós-graduação em Educação da UF. Porém, tudo que eu apresento aqui não representa uma fala institucional, representa uma fala minha. Tá? Assim como quando trabalho temas filosóficos, políticos e às vezes até de interesse místico religioso, elas são opiniões pessoais, todo conteúdo é responsabilidade minha e de quem eu convido. Certo? Ok. Vamos então ao que interessa. Hoje, quero falar desse tema que eu vim anunciando desde o início, que é dividido em duas partes bastante importantes. Formação de pesquisadores em ciências humanas, especialmente falando em educação no país, e igualmente gostaria de trabalhar um outro tema, que é o tema relativo à formação de nossos pós-graduandos em educação, como ela se distribui. Isso é fruto de uma pesquisa, ela foi publicada em um livro cujo link estará aí, eu tenho um capítulo nele, que se chama Pesquisa em Educação. Deixa eu ver aqui, conferir na minha colinha. O livro ele se chama Pesquisas em Educação no Contexto Brasil e Colômbia. Ele foi organizado pelo grande amigo Jorge Najjar, Omar Cabrales Salazar e Vianney Rocio Dias Pérez, porque é uma produção conjunta
entre Universidade Federal Fluminense e Universidade Militar Noiva Granada, fruto de um convênio firmado entre essas duas universidades, que tem como grandes protagonistas alguns professores que estiveram adiante dessa iniciativa iniciada em 2012. Destaco pelo lado do Brasil o professor Jorge Najar, o reitor à época da Universidade Federal Fluminense, que assina o convênio, professor Dr. Roberto Salles, que era reitor da UF à época. Destaco, à época também participou o professor Túlio Franco, da Faculdade de Direito. E, pelo lado da Colômbia, nós temos outros atores bastante importantes. Nós temos a Lorena Vitola Castanho, por quem tenho grande estima, e participou da primeira etapa na construção desse convênio, no planejamento por parte do início das atividades. Devo destacar alguns outros nomes, mas veja, são muitas pessoas envolvidas, então se alguém não estiver contemplado, eu peço desculpas, mas pelo que recordo desse convênio, que já vai aí completar 8 anos, temos Dr. Omar Cabrales, doutora Vianney Rocio Dias, Dr. João Cuesta, temos também algumas outras pessoas de bastante destaque, bastante relevo, como o decano Jorge Contreras, e outros que participaram e participam num convênio que, vez por outra, leva pessoas da Universidade Federal Fluminense até Bogotá, Colômbia e outros lugares, como Neiva, Huila, como estivemos, e às vezes traz pessoas da Colômbia para cá para desenvolverem atividades científicas. E dentro desse livro, que é fruto do que fora produzido em 2017 nesse colóquio, Brasil-Colômbia, produzi um estudo, e esse estudo rendeu 2 frutos. É um capítulo nesse livro, cujo link estará presente, e outro é um artigo derivado desse capítulo que publiquei numa revista de língua estrangeira, cujo link também estará disponível. Tá? Aliás, quero salientar que ao final deixarei disponível o link para todos os livros que tem escritos e que podem interessar para alguém que deseje se aprofundar nas temáticas que eu trato. Bom, vamos lá. Como é o cenário da pós-graduação no Brasil? A pós-graduação no Brasil ela é recente. Ela vem com a reforma universitária de 1968, Lei 5.540 de 68, e ela vem recente neste formato, neste modelo que conhecemos, dividido em 2 ramos, pós-graduação lato sensu, com as especializações e aperfeiçoamentos, e pós-graduação stricto sensu, com mestrado e doutorado. Hoje com mestrado acadêmico e profissional, que é o MBA, e com doutorado. Pós-doutorado, muito embora seja um importante aperfeiçoamento para o pesquisador que faz, não é título. Tá? Então, eu não desmerecendo nenhum colega, mas apenas dizendo, pós-doutorado não é título. Doutor é o título máximo, que é o equivalente ao PhD, o Philosophic Doctor, em que nós temos lá fora, certo? Bom, passado esse esclarecimento inicial, o comentário que eu vou fazer, eu vou de frente para trás, tá? Vou da frente para trás. Vou falar de hoje. Hoje nós temos um cenário de cortes de bolsas, um cenário de diminuição dos recursos para o financiamento da pós-graduação no Brasil. Isso é triste. Isso é muito problemático para nós, na medida em que boa parte da pesquisa acadêmico-científica no país provém dos programas de pós-graduação. A CAPES, não entrando no mérito das decisões administrativas desse órgão, a CAPES, que é um órgão do MEC, voltado especialmente à pós-graduação, ela adota uma política de restrição orçamentária. E nessa restrição orçamentária, ela elege dois alvos, digamos assim,
de corte e um terceiro de reestruturação. Quais alvos? Primeiramente, uma redução no número de bolsas para programas cuja nota, que vai de 1 a 7, seja igual ou menor que 5. Isso para já. Vários programas sentiram isso. O que isso implica? Implica uma diminuição do financiamento para pesquisa. Certo? Diminuição do financiamento para pesquisa e logo podemos imaginar que essa diminuição do financiamento para pesquisa ela repercute negativamente, pois teremos menos pós-graduandos com condições de completar seus estudos e, consequentemente, menos pesquisadores em educação, em ciências humanas e nas ciências duras. Eu chamo de ciências duras as ciências da natureza e as ciências tecnológicas. Ciências da saúde também poderiam estar no meio do caminho entre essas. Bom, qual o segundo elemento que demonstra um corte? O segundo elemento é a mais recente portaria da CAPES, que reduz o financiamento, reduz o número o quantitativo de bolsas para atender a programas de pós-graduação em ciências humanas. Isso é complicado, bastante complicado, pois, ao contrário do que se possa pensar no senso comum, os problemas sociais possuem grande relevo e devem ser estudados com o devido, não somente respeito, mas com o devido cuidado, um cuidado tão grande quanto o das ciências duras. Por exemplo, imaginemos, senhores, entender processos de ensino-aprendizagem. Isso não é a mesma coisa que uma pesquisa de laboratório. Porém, tem bastante interesse para o desenvolvimento do país. Um país que não consegue compreender, por exemplo, a eficácia dos seus sistemas de ensino, a eficiência dos padrões de gestão da escola, o modus operandi de seus professores e como esse poderia ser aprimorado, aperfeiçoado, dificuldades de aprendizagem dos alunos, entre outros muitos temas, não consigo conceber como algo menor, como algo que venha a ser menos importante do que, por exemplo, estudar o comportamento dos íons de ferro numa nuvem eletrônica, desse mesmo elemento. Bom, esse é o cenário que se apresenta hoje. Vamos complicar um pouco as coisas? Nessa pesquisa que eu mencionei anteriormente, da qual sou autor, fiz uma análise com base em fontes secundárias. Quais fontes secundárias? Dados do Censo da Educação Superior, dados relativos aos pesquisadores da área de ciências humanas e educação, especialmente, mas para isso usei uma comparação em geral, vinculados ao CNPq e à CAPES. E aí descobri algumas coisinhas, né? Descobri não, trouxe, a partir de uma construção teórica, algumas coisas que eu gostaria de comentar com vocês. Lembrando que são dados de 2016. Hoje, talvez repetindo essa pesquisa, é algo que está aí no meu horizonte, no horizonte do meu grupo de pesquisa, nós possamos compreender um pouquinho como é que isso mudou. Ainda mais tendo em vista esses dois elementos que eu mencionei. O terceiro elemento, que eu não podia deixar de falar, é a mudança nos critérios de avaliação que a CAPES vem a promover para os programas de pós-graduação. E como eu sou membro de uma comissão de autoavaliação do programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal Fluminense, não poderia deixar de me posicionar. A CAPES, entre outras coisas, introduz novos elementos de avaliação no meio do quadriênio avaliativo. Ou seja, nós temos uma avaliação que a cada 4 anos atribui uma nota a um programa de pós-graduação e no meio do processo isso é mudado. E tem algumas mudanças importantes. Quem quiser saber melhor vai olhar na CAPES e vai compreender do que eu estou falando. Mas, por exemplo, há uma mudança na contagem de pontos para as produções. Livros passam a valer muito menos. Há uma mudança no espectro de avaliação de artigos científicos. Então, quando antes tínhamos A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5,
e C, agora nós temos de A1 até A4, B1 a B4, não, B1 a B5 e C. O que isso quer dizer? A escala mudou, o grau mudou. Porém, não fica claro, por exemplo, se um periódico que era B1, ele se torna A4 automaticamente, ou A3, não sabemos. E tudo isso impacta na vida dos programas de pós-graduação que são vistos e em função disso. E foram introduzidos critérios como acompanhamento de egressos, comissões de autoavaliação e etc. Fator complicador. Por que eu estou dizendo isso? Para iniciar a conversa, a formação de mestres e doutores no Brasil em dados de 2016 correspondia, respectivamente, a 0,28 para mestrado e 0,17 para doutorado, em termos percentuais da população brasileira. Ou seja, 1 a cada 1.700 pessoas terá doutorado no Brasil, terá completado seu doutorado no Brasil. Se dividirmos pelas muitas áreas de conhecimento, o número de doutores em educação no país é ainda menor. Como eu sou da área de educação, vejo isso como já um dado preocupante. Por quê? Porque temos poucos especialistas em educação para dar conta de muitas demandas educacionais, seja na educação básica. Tem pessoas que falam ensino básico e aí eu tenho que corrigir, porque eu sou especialista em lei, diretriz e base da educação. Eu vou dizer, não, querido, não existe ensino básico, existe educação básica. Da mesma maneira que, apesar de nós termos um ensino superior, as pessoas falarem ensino superior, eu digo, não, nós temos uma educação superior. Está lá na LDB, está na lei. Está no título 5 de níveis e modalidades de educação. Mas por que eu chamo a atenção para isso? Quanto menos especialistas, menos possibilidade de diálogo da universidade com as escolas, redes e sistemas de ensino e com os professores das escolas. Então, isso reduz o espectro de atuação da universidade. Isso por si já seria problemático. E aí, me aprofundei nessa discussão. Fui tentar verificar de que modo estão distribuídos esses mestres e doutores em educação. E pasmem, senhores, a distribuição regional, ela concentra no Sul e no Sudeste, para mestres, aproximadamente 73%, ou seja, 73% dos mestrandos ou mestres do Brasil estão no Sul e Sudeste, né? Estão nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. São Paulo é o que possui o maior número, maior concentração, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas. E os outros 24% se distribuem entre Nordeste, Centro-Oeste e Norte, sendo que a região Norte é a que possui um quantitativo muito menor de pesquisadores. O que foi tentar, fez inclusive que a CAPES viesse a tentar mitigar isso, realizando os programas de mestrado e doutorado interinstitucional, também chamados de DINTER. Mas são iniciativas ainda tênues, ainda muito, muito pequenas, na medida de tentar corrigir essas distorções. Então, o panorama que já existia na pesquisa nos altos níveis de formação, na educação superior, já era complicado em 2016. E hoje, ele também aparenta ser assaz sombrio. Fiquem tranquilos, eu estou tocando com as mãos no rosto, mas eu estou absolutamente higienizado, certo? Então, não há risco de coronavírus. Nesse sentido, queria então colocar uma questão muito importante. Se antes já havia uma desigualdade, por um lado, na distribuição regional, que por sua vez expressava um número muito pequeno da população tendo acesso a esses programas de pós-graduação, eu quero trazer ainda o terceiro fator
desses pós-graduandos que se doutoravam, que concluíam o seu mestrado, quando nós falamos dos mestres, aproximadamente 68% deles estavam na educação superior privada e não nas instituições públicas de ensino. Quando falamos de doutores, não, isso se inverte. Nós temos aproximadamente 81% dos doutores nas instituições públicas de ensino e 19% na rede privada. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando chega a ocorrer a oferta da educação superior, aqueles que vieram oriundos dos programas de pós-graduação, eles vêm a se concentrar prioritariamente na educação superior privada, quando consideramos os doutores, pois nas universidades públicas, não desmerecendo de forma alguma, os professores são mestres, especialistas, mas o professor que é doutor, ele é o topo da cadeia formativa. Eles estão nas universidades públicas, que respondem por menos de 20%, por mais ou menos 20%, desculpe, hoje os números são maiores, mais ou menos 23% das vagas oferecidas para a educação superior. Esse é um comentário que eu não poderia deixar de fazer. O cenário já era difícil. Hoje, com as restrições da PEC, da Emenda Constitucional 95/06, que fixa um teto de gastos para a educação e para demais áreas do Estado, que diz respeito à administração pública, ou seja, não há aumento real de inversão de valores, de investimento, né? Nós temos aí um congelamento e uma inflação que não está congelada, então há uma erosão dos recursos. Nós temos má distribuição da formação acadêmica e nós vamos ter, sem dúvida alguma ainda, uma presença muito acentuada, muito forte da iniciativa privada. São problemas, são distorções. E que tendem a se agravar na medida em que agora temos uma restrição à formação e aos processos formativos de pós-graduandos em ciências humanas e propriamente dito em educação. Bem, pessoal, esse é o panorama de hoje, é o cenário que temos hoje. Não há o que prever. Estamos ainda numa situação mais grave, que é uma situação de pandemia, que paralisou basicamente as atividades. Por exemplo, eu jamais, há 2 anos atrás, pensaria que em algum momento eu iria adotar um perfil quase que de youtuber, porque devido ao trabalho remoto e ao fato de eu ser grupo de risco, possuir doença pulmonar, uma doença grave, ser diabético, hipertenso, asmático, eu não posso sequer me mexer, sequer sair da minha caverna isolada, não é? Então tenho feito teletrabalho, porque a Universidade Federal Fluminense não parou, o trabalho administrativo continua, apesar das aulas suspensas. E aí tive a ideia de aproveitar esse tempo e nesse canal compartilhar com vocês uma série de elementos. Trago outras pessoas para conversar conosco, temas da atualidade, questões que vão desde assuntos místico-religiosos, a filosóficos, científicos, debates sobre política, direito, uma série de coisas. Temos um convidado que estará conosco na sexta-feira, um convidado que vai acrescentar algumas palavras sobre a educação superior para nós. Deixarei para mais adiante, quero deixar vocês curiosos, né? Mais adiante eu vou divulgar, vou fazer uma notinha só para dizer quem é. Mas é um convidado, uma figura de relevo, uma figura de peso, figura que tem, como toda figura que concentra um grande capital político, um capital social e um capital cultural grandes, usando a expressão do Pierre Bourdieu, é uma figura que atrai para si as atenções e acaba sendo polêmico, porque a opinião que ele vai ter é uma opinião forte, uma opinião marcada, uma posição bem marcada, e aí tem realmente bastante polêmica. Mas nós não fugimos disso. Aqui é um canal que nós damos abertura para todos. A ideia é essa, a ideia é dar abertura para todos. Então, na sexta-feira ele fará mais alguns comentários sobre educação superior. Antes de encerrar essa fala, que eu fiz e trouxe um panorama que é especialmente importante para
especialmente para quem está pretendendo entrar numa pós-graduação, para quem faz uma pós-graduação, para quem quer entrar agora na vida de professor e na educação superior, tem um espacinho que eu quero fazer algumas divulgações. Primeira, tudo isso vai ter link, tá, pessoal, na descrição do vídeo, mas eu gosto de mostrar, ainda sou um cara meio medieval, gosto de mostrar os livros. Esse aqui é um livro chamado... Todo mundo vendo? Todo mundo vendo? Todo mundo vendo aqui, ó? Ó o livro aqui. Ó. Por uma formação de professores... Desculpa, por uma política de formação do magistério nacional. O INEP dos anos 1950 e 1960. Esse livro foi publicado em 2008 pelo MEC INEP. Ele é um livro que abre essa coleção de 70 anos do INEP, no qual eu tenho um artigo. O artigo é o segundo artigo do livro, feito em companhia dos meus amigos Aristeu Gonçalves Leite Filho. Aristeu Leite Filho é um grande educador, espero tê-lo aqui conosco, um especialista em História da Educação, com ênfase em História da Educação Infantil. E o professor Fernando Gouveia, que é um especialista no estudo do MEC, do INEP e da CAPES, especialmente nos anos 50 e 60. Espero também tê-lo conosco em outro momento. Mas eu mostro esse livro para anunciar nossa convidada de amanhã do Educação e Atualidade, que é a professora Cecília Neves Lima. Tem um trabalho magistral, não vou falar muito para poder não falar, como dizem os jovens, da spoiler, mas ela tem um trabalho magistral a esse respeito. Parte desse trabalho está nesse livro, parte está no trabalho de um livro de autoria dela, o qual ela vai discutir conosco a relação dos anos 50 e 60 com o que acontece hoje na educação. Bem, queria falar um pouquinho do que eu escrevi, para quem interessar possa. Deixarei links para que quem se interessar possa adquirir pela internet esses livros. Bom, temos aqui o Guia Prático da Política Educacional do Brasil, essa é a primeira edição. Ainda está disponível. Ela é menos completa, obviamente, porque ela foi publicada em 2012. E quando foi em 2014, fim de 2014, dezembro de 2014 e iníciozinho de 2015, ela vem com uma segunda edição revista e ampliada. Esse é um livro de minha autoria, comentando a legislação educacional, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Constituição Federal, planos, programas e ações derivados delas. Tá? É um livro para iniciar mesmo. Um livro para as licenciaturas, para os professores que desejam conhecer um pouco mais do assunto. E ele tem um caráter profundamente didático e explicativo. Ainda não vou falar da segunda edição desse livro. Paralelamente a isso, enquanto eu dava aula anteriormente, antes de entrar na UF, eu dei aula em outro programa de pós-graduação numa universidade privada, fui professor da Estácio de Sá e aí reuni uma coletânea de perguntas e respostas chamado Questões Polêmicas de Política e Legislação Educacional. Esse livro também saiu em 2012. É um livro voltado para quem quer fazer concurso, para quem deseja aí entender. Ele tem perguntas simples, do tipo: o que é a LDB? O que é o Fundeb? O que é a Prova Brasil? Como se dá a relação entre política e educação? E ele é tipo pergunta e resposta. Eu fui ao longo das minhas aulas coletando as perguntas principais dos alunos e dando respostas. Ele foi lançado em 2012 pela editora CRV. Tem um livro que aí eu vou discutir numa coluna de filosofia, mitologia, etc., que é o Princípios da Metaciência Social. Foi lançado em 2013 e ele tem aí um prefácio do grande professor Jader de Medeiros Brito. A sua apresentação é feita por Cléber de Oliveira Tavares Neto, que esteve conosco aqui, procurador da República. E o livro ele trata de uma extrapolação, se assim pode dizer, da noção de mundo social do Pierre Bourdieu. Então eu coloco os fundamentos daquilo que eu considero princípios de um campo de conhecimento nascente, que é a metaciência social. É disponível
em várias livrarias virtuais, principalmente na Amazon. Na Amazon está com preço excelente esse livro. Tem uma vendagem grande. Eu atualmente, com tempos de pandemia, eu tinha até programado um lançamento do mesmo, porque em 2013, no dia do lançamento, houve as primeiras manifestações em que havia o enfrentamento dos assim chamados black blocs da polícia, etc. Não consegui fazer o lançamento. O livro foi vendendo. Agora eu quero fazer um lançamento e quando estiver mais próximo vou convidá-los para isso. A segunda edição do Guia Prático da Política Educacional no Brasil, vocês podem notar que é bem maior, porque ela foi revista e ampliada. Além de ter toda a súmula da legislação até a época, as alterações da LDB e tudo mais, a Conferência de Jonte, que é a Declaração Mundial de Educação para Todos, etc., ele conta com um glossário de termos utilizados na área de educação e política educacional. Para quem nunca viu isso nas licenciaturas. A primeira edição foi esgotada, mas ainda se consegue alguns em e-book, em selo. Essa edição aqui teve uma tiragem bem grande, mas ainda tem alguns exemplares. E eu quero esgotar todos os exemplares antes de lançar a terceira edição, que já estou escrevendo. Ok. Chegamos aqui em 2016, eu lancei pela mesma editora, a editora Cengage, tanto o Guia Prático quanto esse aqui são da editora Cengage. É uma editora que ela é internacional. No Brasil ela tem uma sede em São Paulo, ela é internacional. Esse aqui se chama As Dimensões do Planejamento Educacional. O que os educadores precisam saber. E aí eu vou discutir um pouco de algo que no Brasil é muito pouco trabalhado, que é a ideia de planejamento. E eu mostro as especificidades do planejamento educacional, mostrando que planejar uma escola não é o mesmo que planejar uma aula, que não é o mesmo que planejar o trabalho pedagógico de uma rede de ensino, que por sua vez não é o mesmo que planejar a atividade fim de uma empresa, de um supermercado ou coisa do tipo. Então é um livro muito interessante para quem quer atuar com planejamento e gestão da educação. Está vendendo muito, tem e-book e tem a versão física. Aliás, aqueles que desejarem e adquirirem o livro, nessa situação de pandemia, quem tiver contato comigo é fácil, eu vou lá e autografo, mas quem não tiver, pode me mandar por correio, que depois eu mando de volta para a pessoa autografado, se tiver interesse. E por último, isso aqui eu publiquei minha tese de doutorado pela editora Novas Edições Acadêmicas. A tese se chama O Público, o Privado e o Ensino Fluminense, 1954-1970, em que eu vou debater de que maneira a iniciativa privada se associava à esfera pública no sentido de produzir escolas experimentais. Porém, escolas experimentais privadas, olha que interessante. E eu uso como exemplo o Centro Educacional de Niterói na minha tese de doutorado. No sentido de mostrar essa simbiose entre iniciativa privada e administração pública. Maiores detalhes só lendo o livro ou lendo minha tese de doutorado. No livro tem uma linguagem mais palatável, mais bem organizadinho. É da editora Novas Edições Acadêmicas, vou deixar o link disponível. Bom, pessoal, então, por hoje é isso. Espero que apreciem essa coluna do canal, que é das segundas-feiras. Não é o Você Sabia hoje. Hoje a gente sempre vai alternar. Uma semana tem o Você Sabia, uma semana tem um tema de pesquisa, certo? A coluna se chama assim, Um Tema de Pesquisa. Então, na coluna Um Tema de Pesquisa de hoje, dia 18 de maio, nós vimos um pouco do panorama da formação de novos pesquisadores na pós-graduação educacional do Brasil, na formação de novos pesquisadores para ciências humanas e para outras ciências, e apresentei um pouco daquilo que iremos falar amanhã, com um convite especial à minha colega e professora da Universidade Federal Fluminense, do Instituto Noroeste Fluminense de Educação Superior, de Pádua, coordenadora do curso de Pedagogia de Pádua. E estou ajudando aí quem quiser conhecer um pouco mais daquilo que eu tenho publicado em matéria de pesquisa, em matéria de educação. Mais uma vez me despeço,
um excelente dia a todos. Se cuidem, estejam em casa, se protejam, protejam suas famílias e tenhamos confiança. Para aqueles que acreditam, tenhamos fé. Porque a história nos mostra que mesmo os momentos mais duros, um dia eles passam. Não sem luta, mas eles passam. Então, em breve estaremos ao vivo, estaremos face a face, estaremos próximos uns dos outros novamente. Muito obrigado, curtam, compartilhem e ajudem a divulgar o canal. Até amanhã. Uma boa segunda a todos.